Olá, meu nome é Carolina Tamanini, eu sou estudante da Univesp do primeiro semestre de Pedagogia. E como tema do meu trabalho, eu decidi falar sobre a importância para o futuro professor aprender sobre a história da educação. É importante para o futuro professor aprender a história da educação porque é uma forma da gente entender o nosso passado e compreender que o passado e a história são representações humanas que foram construídas. Ou seja, não é natural, não surgiu de forma natural do nada. São coisas que foram sendo construídas ao decorrer da história, do tempo, da região e tudo que envolvia a época em si. A partir dessa experiência, dessa compreensão, a gente consegue pensar no nosso presente e compreender por que determinadas coisas são como são. E a gente refina o nosso olhar sobre essa experiência vivida com o exercício de buscar ter um olhar um pouco mais reflexivo sobre as coisas. Com isso, a gente também acaba adquirindo um certo conhecimento bibliográfico que nos ajuda, por exemplo, a explicar quando for necessário qual que é o papel do profissional da educação, por exemplo, entre outras coisas, a gente se torna capaz de explicar melhor. Nós estudamos o passado para entender o presente e o passado em si, mas para que a gente possa compará-los, mas sem julgar, né? Para que a gente possa comparar, compreender, melhorar, ver o que a gente já viveu, como a gente pode melhorar para não cometer os mesmos erros, etc. É importante a gente cultivar um certo ceticismo saudável, que isso faz parte da visão filosófica que a gente, como educador, como pedagogo, tem que ter. E também passar para os nossos alunos, com o objetivo de educar homens, né, cidadãos mais críticos e capazes de pensar por si mesmos. E também para que a gente veja que muitas coisas que parecem ser novas, elas já podem ter existido. E acabam se repetindo, não como o mesmo acontecimento, mas como uma continuidade de princípios. E a gente tendo a capacidade de analisar as situações, a gente não se torna refém de um mesmo ciclo constantemente. A gente vai saber mudar, melhorar. Assim, é fundamental para um futuro professor aprender história de educação, porque através dela, o futuro pedagogo tem como premissa conhecer o seu campo de trabalho para conseguir se fortalecer e constituir a sua identidade. Também temos que refletir que não há presente sem o passado, visto que os indivíduos, né, nós somos produtores de história. Precisamos romper com a visão natural da educação, pois a educação é histórica e a ação do homem no tempo não está antecipadamente definida. Considerando esse olhar, temos a necessidade de findar com as reproduções em sala de aula, gerando uma transformação no processo escolar. Como diz Novoa, não há mudança sem história. O trabalho histórico é muito semelhante ao trabalho pedagógico. Estamos sempre a lidar com a experiência e a fabricar a memória. E como eu disse, a importância de estudar a história da educação para a formação de professores. Se a história sem a teoria pode ser cega, a teoria sem história resulta em um discurso vazio. A história da educação pode ajudar a cultivar um saudável ceticismo cada vez mais importante no universo educacional pela inflação de métodos, modas e de reformas educativas. Obrigada.